como o tema é Fórum Nordestino da Bicicleta, a gente então resolveu focar um pouco menos no carro e nas externalidades negativas do carro, que a gente está bastante acostumado a estudar, se debruçar, a falar sobre. E a gente, a partir de agora, eu vou trazer mais elementos sobre a bicicleta especificamente e sobre a mobilidade urbana num olhar com alguns recortes, tá? E, enfim, vamos passar. Então, voltando à história da bicicleta, lá do início que o Dani puxou, a bicicleta, né, ela não era acessível. Diz que na América Latina as bicicletas custavam a mesma coisa do que os pianos de cauda, ou seja, eram acessíveis à elite, não é? Bicicletas que não eram produzidas no Brasil, por exemplo, em nenhum país da América Latina, e que, portanto, não eram acessíveis à população de maneira geral, e que inicialmente no século XX era um instrumento, uma ferramenta, um artefato de luxo, de elite, da alta sociedade. E aí a gente começa a mudar. Então, a partir dos anos 50, a gente, impulsionados por uma política para criar inicialmente uma produção interna nacional de bicicletas, a gente então tem o início da produção nacional popular de bicicletas, marcados pela Monarch, a barra circular, e mais outras 30 marcas que começaram a ser produzidas no Brasil. Essa é uma publicidade da época: o Pelé faz o gol, a Monarch faz a bicicleta. E já nos anos 70, você tem o monopólio das duas grandes marcas. Em 80, a gente tem efetivamente a entrada do mountain bike, o desenvolvimento do mountain bike nas colinas de São Francisco, impulsionados por uma figura interessante que é o Gary Fisher, e o desenvolvimento de novas tecnologias, bicicletas, quadros, câmbios e tudo mais. Isso teve um impacto muito forte aqui no Brasil. A gente está aqui com uma das figuras que mais representou esse momento, que é a Renata Falzoni, que está aqui filmando, e isso teve um impacto enorme no mercado, no acesso à bicicleta e na popularização também da bicicleta, não só como não apenas para a atividade do mountain bike, atividade física, mas também para a questão da mobilidade urbana. Eu trouxe dois exemplos publicitários aí, da Caloi e da Monarch. Uma Caloi Cross que eu, particularmente, como eu nasci no início da década de 80, eu tive uma Caloi Cross também, acho que muitos tiveram também. E a BMX da Monarch também, que aí muitas dessas linhas foram desenvolvidas a partir daí. Nos anos 90, a gente tem a supremacia do mountain bike. E aí você efetivamente teve uma popularização das bike shops. Então começaram a pipocar muitas e muitas lojas movimentadas por esse novo mercado. A entrada das importadas, especialmente as produzidas em Taiwan, na década de 90, que começaram a entrar no mercado nacional e que fizeram com que o mercado fosse, a partir desse momento, tivesse um crescimento do mercado e uma pulverização dele também, a parte não só das importadas, que no volume não representam tanto, mas do ponto de vista até de bicicletas de maior valor agregado. E tudo. E nos anos 2000, que eu trago para a contemporaneidade, esse é o cenário atual em que a gente tem um cenário econômico pulverizado, contando com mais de 240 fabricantes espalhados no território nacional. Então, tracei um panorama aqui para a gente chegar nesse momento em que a gente tem mais aquele monopólio da década de 70, mas a gente tem um cenário de produção, uso e cultura da bicicleta bastante diverso, de compreensão mais local, mais localizada, de fábricas de bicicletas que passaram a produzir para atendimento local, como é o caso da Zumi aqui na região do Recife, por exemplo. E aí eu vou trazer alguns contextos gerais para entrar no debate da mobilidade urbana. O Brasil tem em torno de 200 milhões, esses são dados de habitantes, dados de 2010 e de 191, divididos majoritariamente aí 51% de mulheres, 49% de homens. O Rio é o estado com maior percentual de mulheres. Pretos e pardos são 50,7%, brancos 47,7%, e o PIB per capita médio nacional, 2014, é R$ 27.229. A divisão do estado do nosso PIB, esse é um dado de 2012, eu trouxe só esse recorte para a gente ver, para a gente se situar no Nordeste, como, do ponto de vista do PIB, a gente encontra, obviamente, há uma concentração do PIB mais alto na região do Sudeste, especialmente do estado de São Paulo, e também na região Nordeste, já entrando para o Norte, a gente tem o PIB per capita mais baixo.
E o Brasil vive um cenário de urbanização, não é? A gente já conta aí com 85%, quase 85% da população vivendo em áreas urbanas, né, nas urbes, e de 15%, 16% ainda vivendo no cenário rural. Aqui a gente tem por estado, depois, esse é um gráfico que foi feito um ano atrás, 2 anos atrás no máximo. Considerando, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro, são estados quase praticamente urbanizados, né? Esse estado de São Paulo, 95%, 96% da população vivendo em cidade. E sim, nas cidades, na urbe, como eu dizia, a disputa é por espaço. Tá? Então, em cidades conurbadas, em cidades de grande adensamento, a disputa é por espaço. Isso vale para todas as áreas, isso vale para políticas habitacionais, isso vale para uso e ocupação do solo, serviços, isso vale para mobilidade urbana também. Então, alguns dados muito graves, por exemplo, que a malha viária e as garagens chegam a ocupar até 25% da área urbana das nossas cidades. Então, olha a quantidade de área que a gente destina para uso exclusivo, para a gente estacionar, deixar estacionados os nossos carros. Nos Estados Unidos chega a 50%, como é o caso de Los Angeles, e que mesmo destinando 50% da área urbana para fluxo de automóveis e para estacionamentos, você tem congestionamentos massivos, mostrando mais uma vez que o modelo é totalmente ineficiente. Nas capitais brasileiras, 1/3 dos deslocamentos em média são feitos em carro, ou seja, 2/3 não. E esse deslocamento dos carros, de motoristas, ocupa 80% do viário público disponível. Ou seja, nós estamos destinando 80% das nossas áreas de viário público para apenas 1/3 da população se deslocar. E numa relação em que o carro ocupa 100%, a bicicleta ocupa 8% desse mesmo espaço. Mostrando que, inclusive, nessa ocupação de espaço, ela é absolutamente muito mais eficiente do que o carro. Né? E tem um fenômeno novo. Se a disputa na urbe é por espaço, os carros estão ficando cada vez maiores. Se o ronco do motor representava o status, a velocidade, quanto mais veloz o carro, mais veloz ele te leva de 0 a 100 km/h em menos tempo, hoje já não é mais essa referência. A referência é quem anda com a maior banheira, o micro-ônibus, né, sozinho dentro de um carro. Não é? Quer dizer, então as SUVs começam a dominar as nossas ruas, as garagens que têm espaços limitados começam a ter que quebrar pilastras para fazer caber as SUVs, né? É muito comum quem mora em prédio ver isso, as vagas são limitadas, os carros estão maiores, você já começa a ter um problema seríssimo de acomodação, porque os carros estão cada vez maiores. E esse é um livrinho muito interessante de um dos pesquisadores da ANT, que é o Eduardo Vasconcelos, e essa é uma aspas que eu quero aqui trazer, que é a mobilidade que tem um vício de origem. Né? Cidades, a mobilidade ela sempre foi um indicador de progresso e de riqueza, traduzido em número de viagens, ou seja, quanto mais rico, mais nobre, mais viagens faz. Dado disso aqui na África, a média de viagens é de 1 por dia. Isso não quer dizer que as pessoas vão e não voltam, isso quer dizer que muita gente não faz sequer uma viagem por dia. Então, mostrando mais uma vez também que a mobilidade também é um bom indicador para a gente medir riqueza, para a gente medir progresso da cidade. E esse aqui é um levantamento da ANTP sobre o padrão de deslocamentos nas cidades, medindo em cidades a partir de 60 mil habitantes, contando aí com um total de 59 bilhões de viagens, né? 200 por dia. Vamos passar. A divisão modal do Brasil ela é de mais de 40% de viagens feitas a pé e em bicicleta, ou seja, modos ativos de deslocamento, 30% mais ou menos de individual motorizado, como eu disse antes, e em torno de 30% também do transporte público. Esse índice vai mudando ano a ano, claro, o de transporte público vai crescendo também. O transporte ativo, está não motorizado aqui porque está relatório, mas ele só supera o motorizado nas cidades com 60 a 250 mil habitantes, ou seja, o modo ativo ele é majoritário nas cidades pequenas e médias. E nas cidades maiores há um empate, né? E nas maiores que 500 o motorizado supera o número de viagens também. As viagens a pé elas são sempre dominantes, mas elas diminuem conforme o aumento da população. Então,
vocês veem que o percentual é maior em cidades menores. O transporte coletivo, que é o roxo, ele é bem menor nas cidades de pequeno porte, até pela incapacidade de investimentos desses municípios. Os municípios maiores têm mais investimento, têm mais recursos, muitas vezes têm mais possibilidades de buscar recursos federais, portanto, o transporte coletivo tem um outro papel. E a motorização, ela segue a mesma linha também. As cidades médias, do meu ponto de vista, são as mais críticas, porque elas apresentam as taxas de motorização mais altas do Brasil. Entre as cidades pequenas e as grandes, as médias têm taxas de motorização muito altas. E mostrando especificamente nas viagens de moto e de bicicleta que elas aumentam consideravelmente quanto menor for o município. Então, aqui as cidades de grande porte, com mais de 1 milhão de habitantes, e ali as cidades de 60 a 100 mil habitantes, a bicicleta em primeiro ali e a moto em segundo. Então, mostrando também que nos municípios pequenos tem havido uma migração muito forte de quem usa a bicicleta para a moto, né? Então esse índice começa a se inverter também, e a gente tem perdido ciclistas para o uso para motociclistas para a motocicleta, né? E o Brasil tem em torno de 1 bicicleta para cada 3 habitantes, isso dá 33%. O relatório da Abraciclo indica em torno de 70 milhões de bicicletas. É um dado que pode ser questionado a qualquer momento, porque a gente realmente tem dificuldade de levantamento de dados, uma vez que o próprio mercado ele é bastante difuso, diverso e informal, então é muito difícil a gente ter averiguações fidedignas, mas o dado que a gente trabalha é em torno disso. Mas o Brasil tem um consumo per capita baixo. Na relação com diversos países, o Brasil é o 22º colocado no consumo per capita de bicicletas. Muito diferente de países consolidados, obviamente, mas o Brasil mostra, mais uma vez, que tendo uma bicicleta para cada 3 habitantes, tendo um consumo per capita baixo, mostra que há um processo represado. Há uma demanda reprimida importante que poderia ser suprida para que a gente tenha mais bicicleta nas ruas, bicicletas mais acessíveis para as pessoas usarem mais. Esse é um levantamento da pesquisa de orçamento familiar, do IBGE, mostrando que no consumo de bicicleta, quem consome bicicleta tem renda média quase 12% inferior à renda média nacional. Mostrando também que quem busca a bicicleta ainda são as pessoas que precisam dela, por diversos fatores, por economia familiar, economia do bilhete único, do recurso do transporte público, por instrumento e ferramenta de trabalho também, enfim. Há uma concentração muito grande de famílias com renda de até 600 e de 1.200 a 3.000 reais. Isso é renda familiar, isso não é renda per capita. Pode passar. E a divisão por vendas, e que se desdobra na divisão por uso, porque a gente não tem dados do Brasil como um todo sobre o uso, a gente tem em algumas capitais, mas não representa o Brasil como um todo. A divisão por vendas talvez represente bem isso. 50% das bicicletas vendidas são de transporte, 32% é brinquedo, 17% é lazer e 1% é competição. E desde 2008 a gente tem visto, infelizmente, um dado bastante alarmante: a queda do consumo e a queda de produção de bicicletas. Isso, já passei por alguns dados aqui, mostrando, na verdade, o porquê disso. O Rodrigo pode passar. Mas se a gente olhar por recorte de tipo de bicicleta, a gente consegue ver que a maior perda de produtividade, portanto, também de consumo, está nas bicicletas básicas, que são essas da linha vermelha aqui. Então, a cada ano a gente tem diminuído a produção e o consumo das bicicletas básicas. Bicicletas básicas são todas aquelas que eu pontuei no início. As barras fortes, as potis, as cecis, as bicicletas produzidas localmente, as bicicletas os triciclos e tudo mais. As bicicletas brinquedo têm se estagnado, uma vez que há uma demanda por bicicletas infantis e de brinquedo constante. Recreação e lazer tem queda e às vezes cresce também, e de mobilidade urbana tem crescido muito pelo movimento nas cidades grandes, um movimento mais do bike hype, um movimento de classe média alta que tem impulsionado as bicicletas de maior valor agregado, bicicletas também produzidas aqui no Brasil, especialmente na Zona Franca de Manaus, mas também muitas importadas. E como a Abraciclo, que é uma das entidades que representa a indústria, especialmente na Zona Franca de Manaus, responde sobre isso. Ele diz que a demanda por bicicletas básicas caiu nos últimos anos, e com o aumento e a melhor distribuição da renda. Ou seja, as pessoas estão recebendo, estão melhorando o seu rendimento
e estão preferindo os modos motorizados de transporte. Então, estão migrando para a moto, estão migrando para o carro. E a demanda por bicicletas de esporte, lazer e mobilidade urbana não foi suficiente para compensar esse declínio da primeira. Então, é assim que a Abraciclo explica a queda de produção total de bicicletas. Mas há um entendimento, pelo menos meu, de que, especialmente nesse estudo que eles lançaram em abril desse ano, de que eles abandonaram, não entendimento, é uma realidade de que eles abandonaram as bicicletas básicas para trabalhadores. A gente pode fazer aqui um rest in peace para muitas linhas tradicionais de bicicleta, como é o caso da Barra Forte, o caso da Poti e da Ceci, que a Caloi não vai mais fabricar no Brasil. Então, a gente tem que se debruçar sobre essa questão. Vamos aceitar, né, que a bicicleta agora é um elemento para a classe média alta e, portanto, o mercado todo vai se conduzir para isso? Ou ainda vamos estimular o uso de bicicleta para trabalhadores, bicicletas simples, acessíveis e que possam ser um instrumento de inclusão e direito às cidades, né? E uma das explicações, obviamente, para esse declínio é o aumento da frota nacional de motos e carros. A motorização ela continua crescendo, ela varia de acordo com as crises econômicas, mas ela está sempre crescendo. Então, você tem aí a frota dos dois, da primeira linha, a de carros na segunda linha e a de motos na terceira linha. A de motos, o dado aqui vai até 2010. Para 2010 até 2015, piorou muito, porque a gente teve aí a entrada de muitas linhas novas. Outro dia eu vi uma nova moto custa R$ 1.800 à vista, e você pode financiar gastando bem menos do que... Acho que, enfim, não está aí o gasto para financiamento, mas com 40, 50 reais você financia uma moto hoje. Em 2012, a mobilidade para 61% da população custou em torno de 205 bilhões. Os transportes individuais consumiram 174 bilhões desse montante, o que significa 85% de todos os custos. Ou seja, não só o poder público está assistindo ao processo de motorização das nossas cidades, mas estimulando, uma vez que, mesmo com uma legislação como a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que eu já vou falar, mesmo com instrumentos importantes para que a gente priorize o transporte coletivo e os transportes ativos, os gastos com mobilidade, com transporte, estão totalmente voltados à mobilidade individual motorizada. É preciso que a gente também se debruce sobre essa questão, porque quanto mais investimentos, né, nesses modais de transporte, mais estímulo nós faremos para que eles sejam utilizados. E aí eu vou trazer alguns marcos legais. O Brasil há bastante tempo discute bicicleta, discute política pública para a bicicleta, não é algo recente, talvez o movimento recente e essa supervalorização dessa discussão sejam dos últimos tempos, mas há bastante tempo. O Brasil viveu, ainda à sombra da crise do petróleo internacional, o Brasil se movimentou, muito estimulado pelo que acontecia na Europa, a criar diversos instrumentos, lá na década de 80, de planejamento cicloviário, criando vários cadernos técnicos de planejamento, de intersecção, de estacionamentos, de instrução para planejamentos. E o nosso Código Nacional de Trânsito anterior, Código de Trânsito Brasileiro que nós conhecemos, ele sim ignorava a bicicleta. A bicicleta era praticamente veículo de tração animal. E eu vou citar alguns casos, por exemplo, que é dever do pedestre andar sempre em sentido contrário ao dos veículos, em fila única, utilizando o acostamento onde existir. Então, quer dizer, várias regras em que o código ele essencialmente tem uma característica de ser um código de estradas e rodovias. Né? E aí, em 97, com a construção do novo Código de Trânsito Brasileiro, modifica essa característica importante, trazendo a questão primordial da valorização. Então, o artigo 1º do Código de Trânsito Brasileiro já diz, considera-se a utilização das vias por pessoas. Ou seja, a gente está trazendo um outro olhar para a questão. Então, não é mais um código de estradas e rodovias, de veículos, agora é um código que prioriza, ou que visa priorizar. É claro que o entendimento do judiciário com relação ainda é muito torto, ainda precisa ser muito debatido, porque a gente ainda tem um processo de falta de compreensão, eu acho, até do próprio texto da legislação. Mas há um reconhecimento que é importante da bicicleta como veículo, que antes não existia, um veículo de propulsão humana, que também é importante, a prioridade absoluta aos modos ativos, que no código é chamado de não motorizado, e a legitimação da bicicleta no viário. E o que eu acho que é talvez mais bonito é a questão da hierarquização pela fragilidade.
que é um artigo, acho que é o 29, é o artigo 29, que diz justamente que os veículos mais pesados devem zelar pelos mais frágeis e todos pela incolumidade do pedestre, ou seja, todos nós somos responsáveis pela segurança e conforto dos pedestres. A Constituição Federal tem o artigo que é citado por absolutamente todo mundo, que é o tal do direito de ir e vir, né, que diz que é livre a locomoção no território nacional em tempos de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Então, não há no texto da Constituição Federal nada que diga sobre o seu direito de dirigir. Não há. Então, o direito de ir e vir é um elemento que acima disso. Então, quando alguém questiona a interrupção de uma via, uma bicicleta à frente, o fechamento de uma rua para carros e a abertura para outros modos de transporte, não se está cerceando o direito de ninguém de ir e vir. De ninguém. Então, é importante que se coloque esse ponto. Roderick? O Estatuto da Cidade é outro marco legal importante que se desdobra sobre a mobilidade urbana de maneira muito forte, especialmente nos quesitos, ele foi promulgado em 2001, nos quesitos de direito a cidades sustentáveis, do direito à terra, à moradia, da gestão democrática, da oferta de equipamentos urbanos e comunitários, da função social da propriedade, que não existia isso antes, isso é muito importante, inclusive para a gente se desdobrar na questão da mobilidade urbana. Ele torna obrigatória a construção de um plano diretor em mais de 2.000 municípios brasileiros, trazendo também elementos participativos do planejamento urbano e a descentralização das decisões, fortalecendo o município, fortalecendo a cidade. Isso é que é importante. Pode passar. E, por fim, dos marcos legais, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que foi aprovada em janeiro de 2012, que traz a prioridade aos modos não motorizados e coletivos nas políticas públicas, a integração da mobilidade urbana com as políticas de uso e ocupação do solo e de habitação. Isso é fundamental. Não pode discutir mobilidade, não se pode discutir nenhum sistema se você não aliar instrumentos de habitação, de uso e ocupação do solo inteligentes, uma interdependente da outra, e a exigência de construção de um plano de mobilidade articulado, e que todos nós estamos vivendo isso nas nossas cidades. Algumas fizeram, outras estão em processo de construção. Isso tem sido bastante interessante, tem sido rico o debate, e a participação nossa nesse processo ela é fundamental, porque é planos e que o planejamento para a mobilidade urbana se dará. E algumas pesquisas importantes e que vão trazendo elementos sobre o uso e cultura da bicicleta no Brasil. A Ativo com o Observatório das Metrópoles e várias associações que estão aqui presentes, inclusive a Ciclocidade, que eu represento, a Amiciclo faz parte, Ciclovida também, Aracaju fez parte da pesquisa? Sim. Enfim, eu trouxe alguns dados brasileiros para a gente entender, eu não trouxe nenhum local, pode passar. Durante quantos dias os ciclistas dessas cidades costumam usar a bicicleta como meio de transporte? 5, 7 dias por semana. Ou seja, ciclistas brasileiros usam como meio de transporte. Essa foi uma pergunta. A única questão colocada era se a pessoa usava pelo menos uma vez por semana a bicicleta, e mostrando que quem usa pelo menos uma vez por semana, na verdade, tem uma concentração em 5 vezes por semana e 7 vezes por semana. Mostrando que o ciclista gosta de usar a bicicleta, usa como meio de transporte, e é um uso exclusivista. Ou seja, o ciclista brasileiro gosta de ir até o seu destino em bicicleta. O percentual de ciclistas que fazem o percurso entre 10 e 30 minutos, muito forte no Recife, muito forte em Niterói. Não é? Em São Paulo, um pouco menos. Os percursos de São Paulo são um pouco mais longos em distância e em tempo. Tem muito com a própria configuração da cidade, onde o deslocamento médio pela pesquisa de origem e destino em São Paulo é de em torno de 15 quilômetros, mostrando que inclusive para quem bicicleta vai ter que também se deslocar a longas distâncias, e a média nacional de em torno de 56% que fazem o curso entre 10 e 30 minutos. Ciclistas fazem integração com outros modos de transporte. Isso é muito legal, mostrando, na verdade, que é possível isolar a integração. É óbvio que tem uma limitação de integração. Muitas vezes os ciclistas preferem não fazer integração, até pelo
até pela qualidade ofertada do transporte, veja o caso de Manaus, por exemplo, você praticamente não tem intermodalidade, ou como é o caso de Brasília, em que mais da metade dos ciclistas entrevistados fazem intermodalidade. Talvez, eu não sei se tem alguém de Brasília, Yuri, não sei como é que foi aplicado, mas eventualmente eles tenham priorizado locais de intermodalidade, então talvez tenha um volume maior de questionários aplicados em lugares de intermodalidade, e Brasília abriu o seu metrô para usar todos os dias, qualquer hora. Nos últimos 3 anos, os ciclistas brasileiros estiveram envolvidos em algum acidente enquanto pedalavam, 80% praticamente disseram que não. Mostrando também que a bicicleta é um veículo seguro, é um veículo adequado para as nossas cidades, para os nossos deslocamentos diários. A publicidade do medo é um fator que inibe muito a promoção do uso da bicicleta. A gente precisa parar de dar tanta publicidade ao medo, aos atropelamentos. É óbvio que a gente tem que chamar atenção quando precisa, quando é simbólico, mas não é um elemento que vai convencer as pessoas a usarem bicicleta efetivamente. Isso é um dado importante para a gente saber que as pessoas estão pedalando de maneira segura. Escolaridade média, não é? Uma concentração de ensino fundamental completo, ensino médio completo, não é? Sem instrução e pós-graduação. Esse é um elemento bastante novo, talvez, no cenário. É igual, ou seja, quem tem ensino fundamental completo ou quem é analfabeto e quem tem pós-graduação, o percentual é o mesmo, mostrando que talvez nos próximos anos esse aqui de pós-graduação possivelmente vai crescer e esse aqui certamente vai diminuir. Pessoas que utilizam a bicicleta como meio de transporte por faixa de idade, então também a gente tem uma concentração muito forte de 25 a 34 anos, não é? Esse é o percentual mais forte, e de 35 a 44 também muito forte, né? Então, a gente está falando de pessoas jovens, pessoas, né, do início da vida adulta muito forte, então uma presença muito forte de deslocamentos. E a UCB, André fica à vontade para complementar também, fez um ranking das administrações municipais que são amigáveis à bicicleta, que considerou infraestrutura, planejamento, movimentos sociais, uma série de indicadores, e que aí foram cruzadas as informações para se chegar efetivamente num ranking que é temporal, que diz respeito aos dados de 2013 e que a cada ano a UCB vai lançar apontando com os dados do ano anterior. As cidades que participaram foram Aracaju, BH, Brasília, Campinas, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Porto Alegre, Rio e São Paulo. Principalmente participaram, a cada ano a tendência é crescer, o número de cidades participantes, pode passar. E o resultado foi que Aracaju deu como primeiro lugar a cidade que, do ponto de vista da organização pública e tudo mais, é a cidade mais amigável da bicicleta, né? São Paulo em terceiro lugar, para nós é uma... Pode voltar? Para nós é uma honra figurar acima do Rio de Janeiro, né, que sempre foi. Até com quilometragem de ciclovias, o Rio de Janeiro ainda é superior a São Paulo, mas eu acho que o próximo ranking a gente talvez até empate com Aracaju, vamos ver. Enfim, agora eu chamo o Dani Valença de volta. Obrigado por terem me ouvido.